pouco, o governo de São Paulo, né, fez uma reunião e deu uma entrevista coletiva para falar sobre medidas que serão tomadas para tentar acompanhar a evolução dessa doença. A gente tem a maior parte dos casos, né, confirmados até agora dessa doença aqui no estado de São Paulo. E vai ser criado um centro integrado, né, entre estado, municípios, com o envolvimento de laboratórios públicos e privados, para que esses dados sejam tabelados e a partir daí possam ser pensadas políticas públicas para tentar combater a doença. Para falar sobre isso, está com a gente aqui na linha, para conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, o secretário Jean Gorenstein, para falar sobre o lançamento da rede Emílio Ribas de combate à monkeypox. Secretário, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Boa tarde para o senhor. Oi, doutor. Que bom falar com o senhor. Bem-vindo. Boa tarde, Aninha. Boa tarde também, Joel. É um prazer estar conversando com vocês e com todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. E realmente essa reunião acabou acontecendo pela manhã. Nós criamos um centro integrado de ação e combate ao Pokémox, que é exatamente a varíola dos macacos, aqui no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem hoje 1.298 casos, 1.020 estão no próprio município de São Paulo e em alguns municípios aqui da Grande São Paulo. Por isso essa ação integrada, que ela integra não só as secretarias de governo, que é a Secretaria de Estado da Saúde, com a Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde do Brasil-IP, com os 645 municípios, fazendo uma ação não só de identificação muito mais precoce dos pacientes, assim como o diagnóstico, mas também a qualificação na possibilidade dos profissionais da área médica fazerem rapidamente um diagnóstico clínico e o colocarem como suspeitos. Doutor, é claro que comparando essa doença com a Covid-19, dá para a gente entender, pelo menos até agora, que ela é bem menos transmissível, né? É absurdamente diferente. O senhor já deve ter ouvido várias vezes aquela frase que cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Você pega um cachorro que já foi picado por uma jararaca, por exemplo, e escapou dessa picada. Você joga uma linguiça perto dele, ele sai correndo, porque ele está ressabiado. E nós estamos assim devido à Covid-19. Hoje São Paulo monta esse centro de apoio, esse centro para tratar mais de perto as questões envolvendo a varíola dos macacos. Muito mais por estar ressabiado do que qualquer outro motivo, ou realmente essa doença merece uma atenção mais do que especial, hein, doutor? É importante lembrar que todas as ações, as pandemias, os surtos e as endemias, elas nos trazem ensinamentos. É exatamente isso que a Covid mostrou. Mostrou claramente que uma resposta uníssona, fazendo com que todos que estejam envolvidos, governo federal, estadual e municipal, devam ter a mesma ação contra as doenças que surgem e que surgirão. Isso para nós ficou muito claro. E essa ação integrada permite não só preparar os municípios, como ao mesmo tempo qualificar os municípios no sentido de celeridade de diagnóstico. Nós estamos diante de uma doença que tem se manifestado de uma forma diferente do que aquilo que ela se manifestou lá no Congo como forma endêmica, ou seja, restrita e localizada. E é por isso que nós temos que ter atenção. Nós, felizmente, no estado de São Paulo, nós não tivemos formas graves. As pessoas que foram internadas, elas foram internadas ou por uma condição social, que elas não poderiam ser cuidadas ou avaliadas, ou por uma condição da sua questão imunológica, com risco de evoluir de formas desfavoráveis e com grande número de lesões já existentes. Então foi exatamente isso que fez com que essas tratativas fossem antecipadas. E é importante a ação dessas duas secretarias que agem no presente e no futuro, tendo a possibilidade de estudos não só de medicamentos, de vacinas, para o futuro, não somente dessa doença, mas de todas as outras que possam vir. Nós temos que entender que hoje, mais do que nunca, nós estamos em grande risco de novas doenças virais. Hoje, o desmatamento do mundo, o nosso desmatamento aqui perto da própria Amazônia, permite o surgimento de novas arboviroses, ou seja, aquelas doenças que vêm exatamente virais causadas por aqueles mosquitinhos que estavam na floresta e que invadem a nossa população. Afinal de contas, quem está invadindo não são os mosquitinhos, é
são as pessoas que invadem o seu espaço. E aí, surgimento de novas doenças virão. Nós temos que estar atentos e nós temos a obrigação de dar respostas rápidas. Bom, e entre essas respostas, secretários, que tipo de protocolo que foi que vocês criaram, que estão sendo usados e vão ser repassados, né, para os demais municípios? Inclusive, tem uma parte aqui do comunicado que o governo encaminhou aqui para a imprensa que fala sobre um protocolo especial para gestantes também, né? Eu queria entender como é que vai funcionar isso. A gente já tem casos de mulheres grávidas que foram diagnosticadas com a varíola dos macacos? Nós temos a preparação de 93 hospitais em todo o estado e temos a possibilidade ainda, já determinando, que rapidamente os laboratórios privados possam também fazer o diagnóstico através dos seus exames. Por exemplo, o que a gente viu muito na Covid e que atrasava tratamento, não digo nem tratamento, mas especialmente o diagnóstico, é que era feita uma amostra, a amostra vinha positiva de PCR, que precisava ir para o LUTS dizer, olha, realmente, nós fizemos e confirmou. Ora, nós temos muitos laboratórios extremamente qualificados em todo o estado, na Grande São Paulo especialmente, se concentra o maior número deles. Ou seja, se eu tenho uma documentação de que eu tenho a presença desse vírus, ele é considerado como um caso definitivo, ele deixa de ser um caso suspeito. Mas nós deixamos que a obrigatoriedade que essa amostra, então, fosse encaminhada para o Instituto Adolfo Lutz, para que ele fizesse parte do que nós chamamos de um banco genômico, ou seja, nós vamos ter amostras dos vírus de todas as pessoas que tiverem seus diagnósticos estabelecidos. Isso para nós vai ser importante. Ao mesmo tempo, rede laboratorial, rede de assistência, incluindo dentro desses 93 hospitais, nós teremos 56 maternidades que estarão prontas para acolhimento de eventuais gestantes que possam se infectar. Nós temos uma gestante na região de Campinas, que está em isolamento domiciliar, clinicamente ela está muito bem, mas vem sendo acompanhada diariamente por uma equipe médica, não apresentou sintomas maiores, número de lesões pequenas, portanto está bem. Mas nós temos que ter atenção para, eventualmente, evoluções de formas graves. Quem são aquelas pessoas que nós nos preocupamos de formas graves? São pessoas que têm algum problema na sua imunidade, que façam uso de corticoide, quimioterápicos, ou que tenham alguma doença oportunista, que seja imunossupressora, como a AIDS. Ou seja, aquelas pessoas que não tomam terapia antirretroviral quando, na verdade, deveriam fazer. Então, são essas pessoas que nós temos a temeridade de evolução desfavorável. Nós temos uma atenção para as mulheres grávidas e estamos analisando quais são os riscos ainda da transmissão, não apenas de contato direto com as lesões ou com as gotículas de saliva, mas estamos avaliando o quanto existe risco de transmissão pelo leite materno. Então, nesse momento, nós estamos discutindo que não deverá ser procedido à amamentação. Neste primeiro momento, vamos avaliar e estudar melhor se isso é uma via de transmissão. Por outro lado, a criança vai ser mantida afastada da mamãe, pelo menos quando nascer, pelo menos nos 15 dias, para que dessa forma a gente garanta tanto a segurança da mamãe quanto também do próprio bebê. Agora, doutor, de forma prática, né, de acordo com o que está sendo montado e desenhado pelo governo do estado de São Paulo, quando que o paciente, o cidadão, ele deve procurar o atendimento médico? Né? Porque todo dia, ou com frequência, por exemplo, aparece uma manchinha na pele da gente, às vezes algumas pipoquinhas, essas reações alérgicas mais comuns. Né? Quando que eu devo tomar a decisão de ir para o atendimento médico mesmo? Essa pergunta é muito boa, Joel. É importante que as lesões, elas são lesões que nós chamamos vésico-bolhosas. Elas parecem umas bolinhas, um pouquinho mais maiores do que aquela da herpes, que tem aquelas bolinhas menores, as vesículazinhas. Mas, é claro, surgiram essas lesões, procure um profissional médico. É ele que vai ter a qualificação para dizer, olha, isso daqui pode ser alérgico, isso daqui pode ser catapora, pode ser herpes zoster, que é o cobreiro, mas também pode ser o monkeypox. Então, eu acho que isso é importante, que as pessoas não tenham esse medo, que estejam indo a um profissional médico para que ele possa fazer o procedimento. Uma das grandes atenções que nós estamos tendo é exatamente no município, nas unidades básicas de saúde, nos pronto atendimentos, para garantir, então, que essas pessoas
tenha seus diagnósticos estabelecidos lá e imediatamente a gente consiga despolarizar uma rede de proteção, seja com exames como o PCR, mas ao mesmo tempo proceder de isolamento do paciente e a quarentena para aqueles que tiveram contato com esse paciente. Ok, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Falamos com o doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde, que sempre nos atende aqui de forma muito gentil. Tava com saudade do senhor, viu, doutor? Um grande abraço. Obrigada, doutor. Olha, um beijo para vocês e para todos os ouvintes. É sempre um prazer conversar com todos. Beijo, querido. Boa sorte. Até breve. Muito obrigado.